boa tarde para você que está aí nos acompanhando. Chegamos com Metrópole Saúde, hoje quinta-feira, dia 2 de abril, e vamos juntos até as 5 da tarde. Como sempre, falando de saúde, de cuidados, de prevenção, esclarecendo a vocês as dúvidas sobre os nossos assuntos. Hoje um tema muito importante para a gente conversar aqui no Metrópole Saúde, que é a saúde emocional, a saúde mental do idoso, principalmente nesse momento, né, de isolamento. Então, como ajudá-los a socializar, como evitar algum tipo de transtorno, seja ele depressivo, ansioso. Neste momento, a gente vai conversar sobre isso e principalmente esclarecer as dúvidas de vocês com o Dr. André Gordilho, psiquiatra, e que já está aí a postos para a nossa conversa. Muito boa tarde, doutor André, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, tudo ótimo. Que prazer conversar contigo. Infelizmente, né, não pessoalmente, mas certamente para esclarecer alguns pontos importantes para essa fase que a gente vive agora. Com certeza, é sempre um prazer falar com você. Pois é, a gente está vivendo um momento, eu digo, atípico para todos, né? Eu acho que todo mundo está tendo que passar por uma fase aí de readaptação, de se entender numa nova rotina, em processos e tudo mais. Mas eu queria aproveitar para a gente falar hoje de uma maneira geral, mas também especificamente para um público que a gente sabe que temos que ter um cuidado especial. Sei que a sua expertise aí também no dia a dia de atuação. E falar especificamente sobre o público idoso. De fato, é preciso ter um cuidado a mais. Eles que estão aí, principalmente, né, elencados como grupos de risco, têm esse cuidado a mais, essa preocupação, de fato, de manter um isolamento, né, um distanciamento social, evitar sair. E aí entram algumas questões, né? Nessa situação, a gente sabe que temos aí talvez até uma divisão em dois grupos. O idoso que, de fato, já tinha alguma situação que necessitava já se manter muitas vezes isolado, às vezes algum quadro de demência ou algo que precisasse de fato ficar a maior parte do tempo em casa, que demandasse alguns cuidados, mas a gente tem um idoso ativo também. Eu acho que esse pode ser aí talvez o principal grupo para a gente olhar com atenção, para tentar, né, promover uma socialização, tentar promover uma rotina para evitar algum tipo de impacto do aspecto emocional, saúde mental? Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que ter, assim, obviamente, um cuidado especial com essa população num momento desse, né? A gente está na presença de um vírus que tem uma letalidade maior na população idosa e aí a gente precisa tomar mais cuidado com os idosos. Nós temos os idosos saudáveis, né, que são ativos, que, enfim, não tem nenhuma comorbidade, às vezes nenhuma doença clínica associada, mas você também tem uma gama enorme de idosos que com o envelhecimento eles vão desenvolvendo um probleminha aqui, um probleminha ali, uma hipertensão, uma diabetes e alguns com outras patologias, né, associadas diretamente, por exemplo, ao processo de envelhecimento, né, como da doença de Alzheimer e outras doenças. Aí a gente tem que pensar primeiro, assim, que tipo de idoso e como que a gente vai lidar com cada tipo de idoso. Aquele idoso que não tem a independência, que ele depende dos outros para fazer as coisas, que já está em um grau de comprometimento tal, a gente não tem como isolar completamente, porque aquele idoso ele vai precisar de alguém para ajudar ele a tomar banho, alguém para ajudar a alimentar, né? Então, às vezes, esse idoso pode ter, por exemplo, a questão de cuidador, home care. A gente tem que tomar cuidado com como é que vai lidar com essas pessoas que vão entrar e sair na casa desse idoso. Então, essas pessoas vão precisar, né, chegar, provavelmente entrar pela porta dos fundos, tomar um banho, trocar de roupa, usar uma roupa limpa, usar máscara o tempo inteiro, né, usar luva na manipulação, lavar as mãos, porque exatamente são pessoas que estão saindo e entrando, né, e a gente não sabe quem, como 80 a 85% das pessoas são assintomáticas, a gente não sabe quem é que pode estar levando o vírus, né, para o idoso. Outras são as pessoas que são ativas, né? Os idosos que são ativos, que têm sua vida, que vão ao mercado, que saem, que encontram os amigos. Esses aí têm até uma dificuldade, como você falou, até maior, porque eles estão no grupo de risco, eles ficam estão acostumados a sair, ao ficar em casa, eles se sentem mais isolados, eles se sentem mais sozinhos, ou seja, então a solidão
né, como evitar a solidão, né? A solidão pode levar a um aumento da ansiedade, a um aumento dos transtornos de humor, dos quadros depressivos, e também não só a solidão, como também a preocupação em pegar o vírus, né? Porque a pessoa começa a ficar muito preocupada, começa a ficar agoniada, e aí pode desenvolver também outros problemas. Então também não é legal ficar 24 horas pendurado na televisão, ouvindo notícias o tempo inteiro, ouvindo, né, ficando pendurado também, às vezes, em WhatsApp, buscando esse tipo de informação, e sim procurar maneiras de diversificar o que é que ele vai fazer, né? Não necessariamente a gente precisa diferenciar, às vezes, também o que é isolamento e distanciamento, né? Isolamento é quando você fica isolado, né? O distanciamento, você, às vezes, pode ter uma aproximação virtual, eventualmente, se você é um filho saudável, você pode, eventualmente, ter um contato com esse idoso, tomando todos os cuidados, para que ele também não se sinta completamente sozinho, e com isso também, às vezes, o remédio sai pior do que o tratamento, né? Excelente, para a gente começar aqui nossa conversa, para quem está aí nos acompanhando no Metrópole Saúde hoje, a gente fala com o Dr. André Gordilho, psiquiatra, e, claro, já demos aí um panorama geral falando, né, da saúde emocional, saúde mental do idoso. Então temos aí, como o doutor Gordilho trouxe, duas pontas, né? Uma questão com essa situação de se sentir, né, solitário, a solidão nessa situação, seja de isolamento ou de distanciamento, né, social. Por outro lado, essa preocupação do risco de contrair a doença, que eu acho que é muito inerente a esse momento de agora. Eu vou aproveitar para já convidar vocês que estão aí nos acompanhando a participarem conosco, 35055000, telefone para você tirar sua dúvida aqui com o Dr. André Gordilho. Zé Silva está conosco na operação do áudio. O WhatsApp do Grupo Metrópole também a postos para você mandar sua mensagem, tirar aqui sua dúvida, 981553258. Nossa querida Cristina Miranda aí no comando, nos ajudando aí a pegar todas as dúvidas de vocês para esclarecermos aqui. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Stephanie. É um prazer sempre. Pode contar comigo. Pois é, nossos ouvintes também nos acompanham ao vivo no youtube.com/portal Metro1, e de lá você também participa, aproveita para tirar sua dúvida, e principalmente eu acho que quem está aí em casa, né, nesse momento, tem uma pessoa idosa que requer cuidados ou não, mas principalmente requer aí todo esse olhar da prevenção que a gente abriu aqui conversando com o doutor André Gordilho. Antes até da gente seguir, eu tenho um recado aqui, e é atenção para um alerta importante sobre o coronavírus. E aí a gente já retoma essa conversa aqui com o doutor André Gordilho, e a gente falou de alguns pontos, né, dessa questão da prevenção e do cuidado. Eu acho que todos eles valem para a população idosa nesse momento e para quem tem que estar aí nesse dia a dia, porque muitas vezes a gente tem aquela parcela, doutor André, que, como a gente citou agora há pouco, demanda algum cuidado. Então, se não é de um cuidador, é de um familiar que está ali exercendo esse papel, né? Uhum. Assim, complementando só o que você falou também em relação às orientações do governo, é importante também lembrar aos idosos a tomar as vacinas, né, de influenza, H1N1, ou seja, já existe um cronograma para isso. Eles podem fazer isso via drive-thru, né, para não evitar também posto de saúde cheio, coisa desse tipo, porque não adianta nesse sentido. E, assim, uma coisa que tem cada vez mais sendo reconhecida é a necessidade da proteção respiratória, ou seja, o uso de máscara. A gente está em falta de máscaras, né? Ou seja, é difícil você conseguir umas máscaras adequadas, mas o próprio CDC norte-americano, ele já orienta que você faça a sua máscara em casa. Você pode fazer, quem sabe costurar, etc. Faz uma máscarazinha de pano ou duas. O ideal é ter duas, pelo menos, que você usa uma quando se precisar sair alguma coisa, sempre sair com máscara, além de tomar os outros cuidados, né? E lavar depois com água e sabão, usar o outro, e assim, isso ajuda ainda mais na proteção e no contágio, né? Excelente. Eu acho que talvez aí o primeiro ponto, né? Principalmente eu acho que para a gente conseguir, inclusive, atenuar um pouco aquela preocupação que falamos no início, né? Do risco de contrair a doença, é fazer, né? Seguir essas orientações direitinho, fazer esses protocolos de higienização, de cuidados. A máscara, inclusive, foi uma recomendação já expressa, né? Desde ontem, pelo governador, né? Pelo governo do estado. Inclusive para todos. Antes a orientação era, de fato, só quem tivesse algum sintoma respiratório,
sintoma mesmo, né, de quadro gripal, sem saber ainda de fato se seria algo relacionado ao coronavírus ou não. E agora a gente tem essa orientação e, de uma outra ponta, essa dificuldade muitas vezes de achar, mas já temos aí essas possibilidades, né, de, no improviso, se manter também aí seguro, de certa forma, né, evitando e tentando distanciar um pouquinho esse risco de contrair o coronavírus. Não é o 100% ideal, mas é melhor do que não usar. Com certeza. Eu quero aproveitar para a gente falar, abrimos falando principalmente, tentando detalhar aí os perfis, mais ou menos, né, da população idosa, doutor André. A gente vai continuar nesse tópico com as participações aqui, mas eu quero aproveitar até para abrir essa conversa. Doutor André Gordilho, psiquiatra, ele que atua na Ulisp Psiquiatria e tem aí esse trato com as pessoas e principalmente com quem tem já alguma situação, né, de saúde mental, que acompanha, que trata, ou que eventualmente já tratou, né, mas está aí num período mais tranquilo, sem nenhum tipo, né, de crise, de acompanhamento nesse momento. Por exemplo, pessoas que já tiveram algum episódio depressivo, né, pessoas que têm um diagnóstico, por exemplo, de transtorno de ansiedade. Essas pessoas, nesse momento, de uma maneira geral, devem também ficar atentas, né, para que, de fato, alguma situação desse período especial que a gente vive não seja um gatilho para uma nova crise? Sim, com certeza. Essas pessoas, enfim, né, as situações de estresse, nós vivemos um período de estresse, né, de preocupação, e isso pode servir como gatilho para reagudização de alguns casos ou de piora da ansiedade, né? O importante são as pessoas que têm um diagnóstico, as pessoas que já estão em tratamento, não parem seus tratamentos, né? Mantenham as orientações médicas. A qualquer alteração que elas possam ter ou perceber que estão mudando, que estão mais ansiosas, que estão mais tristes, que estão mais desanimadas, fazer contato com seus médicos para poder, ou seja, receber as devidas orientações. Hoje em dia já foi liberada a telemedicina, né? A gente já está fazendo a telemedicina, a prescrição eletrônica também está facilitando bastante a vida das pessoas para evitar sair de casa. Né? E tentar, agora, nesses tempos, a gente precisa também ter criatividade, né? O que é que a gente vai fazer para entreter, para esse idoso não ficar em casa olhando para cima e aí pensando bobagem e aí ficar para baixo, ansioso, né? Então, ou seja, eu acho que tentar aumentar e aprimorar o uso das tecnologias, não só de computador, como né, de redes sociais, porque isso ajuda a aproximar, usar FaceTime, usar o WhatsApp, sabe, para poder estar próximo das famílias, dos amigos, fazer chamadas com um grupo. Obviamente você fala assim, mas é difícil, porque geralmente o idoso tem mais dificuldade com a tecnologia, mas aí entram também o papel dos filhos, né? Esses filhos saudáveis, que estão bem, podem ou seja, tomando todos os cuidados necessários, no idoso saudável também, sentar com esse idoso e ensiná-los a mexer com essas tecnologias para que eles possam exatamente se aproximar mais, né? E obviamente, aproveitar para assistir uma nova série, ou seja, colocar a leitura em dia, fazer determinadas atividades que antes enfim, não fazia por diversos motivos. É tempo para tentar planejar de uma forma alternativa o seu dia e suas atividades. Pois é, e até para a cabeça desviar um pouquinho de toda essa situação que a gente vive, né? Temos inclusive já algumas participações relativas a essa questão do consumo, né, de informações sobre o coronavírus, sobre o momento atual. Aqui tem Ricardo, nosso ouvinte querido, ele diz: não permitimos mais que nossa mãe ouça números da doença. Traçamos trabalhos manuais, costura e crochê. Ele deixa aqui o depoimento. Porque é aquilo que a gente falou no início, né? Ficar o tempo inteiro, né, pendurado na televisão, ouvindo os dados, porque hoje em dia você abre qualquer noticiário, é o tempo inteiro coronavírus, parece que não existe nada além do coronavírus no mundo, né? Então, aí você fica naquilo e como você faz parte
você que eu digo, o idoso, né, ele faz parte do grupo de risco, aí ele começa também a extrapolar, a imaginar, e isso leva a um risco de aumento da ansiedade, preocupação. Pois é, e Mariana diz aqui, doutor André, o seguinte: eu moro sozinha, estou há 15 dias sem colocar o pé na rua, mas cada vez que assisto uma notícia sobre a pandemia, eu sinto algum sintoma. Isso pode ser psicológico? Provavelmente, né? Provavelmente. Talvez Mariana seja uma pessoa um pouco ansiosa, né? E ao ouvir aquilo, ela somatiza, né? O que está sentindo. Mas, assim, não há, assim, um impedimento da pessoa, por exemplo, tentar fazer uma atividade física, contanto que haja todo aquele distanciamento necessário, né? É importante a pessoa, enfim, né? Se expor ao sol, por causa da vitamina D, né? Ou seja, a gente que ajuda não como tratamento ou prevenção, isso ainda não existe, mas, ou seja, ajuda a manter a pessoa saudável, né, o seu organismo saudável. E, enfim, né, ela parece ser uma pessoa realmente ansiosa e que está, quando fica procurando os sintomas, quando fica procurando informações, ela vai ficar ansiosa, porque a tendência é que os números subam mesmo, né? À medida que começa a se testar a população, porque no Brasil ainda está testando pouco, né? Isso aí vai crescer e crescer muito. Mas a gente tem que lembrar que 80% a 85% dos pacientes, o quadro é leve ou imperceptível, né? Então, você tem aquele percentual que pode aumentar, ou seja, que aumenta o risco, mas também é importante evitar desespero, coisas, porque isso não muda em nada o curso da patologia e também não ajuda em absolutamente nada o bem-estar das pessoas e não vai mudar o curso da doença. Com certeza, eu acho que aí a gente volta àquele iníciozinho da nossa conversa, né? Tentar talvez... Alô? De casa, que em algum momento todo mundo vai precisar sair para alguma situação mais emergencial, de necessidade. Então, acho que se a gente conseguir, né, ter uma certa rotina de cuidados com esse aspecto, já diminui não só a questão do risco, né, mas também a questão dessa preocupação, eu acho. Porque aí vocês, estou fazendo tal coisa, já diminui um pouco, né? Se eu estou me cuidando, né? Se eu fiz isso, fiz aquilo, por que é que eu posso estar com algum sintoma? Já dá uma relaxada, né? Exato. Você tem, por exemplo, você pode fazer atividade física dentro de casa. Hoje em dia tem o YouTube aí que tem 1 milhão de coisas para fazer. Você pode fazer online, o idoso fazer seu pilates, fazer seu alongamento, né? Os supermercados hoje em dia, boa parte deles já tem horário para os idosos, com um número reduzido de pessoas, contanto que você mantenha o isolamento da pessoa que precisa sair, ou então fazer as compras online, e aí entra de novo o filho, a pessoa que está mais próxima a esse idoso, tentar trabalhar com ele, fazer, entrar, ensinar, né, para que ele possa fazer e com isso se ocupar, né, e enquanto a situação ela não fica mais clara e isso se resolve, né, de uma vez por todas. Pois é, muitas participações aqui. A gente está com o doutor André Gordilho, psiquiatra da Ulist, conversando conosco e principalmente esclarecendo sobre esse aspecto, né, emocional desse momento que vivemos, né, com a pandemia do coronavírus, falando especificamente também sobre os cuidados com os idosos nessa fase. A gente vai seguir aqui, você pode participar também, estamos ao vivo no youtube.com/portal Metro 1, lá você nos acompanha, manda a sua pergunta, também o WhatsApp do Grupo Metrópole para mensagens, 981553258, tem nosso portal metro1.com.br e você também pode participar no nosso 35055000. Bastante participação aqui e muitas falando de fato dessa questão com os idosos, doutor André. Julieta diz aqui: boa tarde, minha mãe é muito teimosa, qualquer coisa que façamos e que não seja do jeito dela gera uma briga. Como devemos agir, como cuidar da saúde mental dela e também da nossa? Precisamos de algumas dicas, por favor, doutor. Assim, tem também os idosos que são teimosos, né, assim, que minimizam também o problema, que não aceitam as limitações, não aceitam, né, os cuidados que precisam ser tomados. Enfim, isso não é uma receita
de bolo para isso, né? A gente precisa abordar esses idosos, a gente precisa tentar conversar, esclarecer, colocar a situação, mostrar os dados, mostrar as situações de risco, sem estimular pânico, né? E colocar para esses idosos que a situação, no momento, exige determinados cuidados, porque assim, eu não sei assim, se você já reparou, às vezes na rua você sai, principalmente quando você vai em espaços que são mais populares, às vezes assim, esse fim de semana eu indo para o hospital, saí de carro e quando eu passei pela praça eu vi lá assim, as mesinhas, o pessoal jogando dominó, o pessoal mais idoso, ou seja, isso é super inadequado, né? As pessoas precisam se conscientizar, porque para lutar contra o vírus, a gente precisa passar um tempo mais afastado fisicamente, né? Levando, porque senão isso gera um ciclo sem fim, até que, obviamente, a população toda pegue e se imunize. Mas até isso, quantas pessoas vão adoecer e vão ter um desfecho ruim, né, na doença? Então, assim, ela precisa conversar com a mãe, que se ela sempre teve um temperamento difícil, não tem milagre a ser feito, mas ela precisa também colocar a realidade, tentar se impor mais um pouquinho no momento e, enfim, é o que eventualmente pode ser feito e tentar trabalhar com a mãe, né? Ou seja, essas atividades alternativas, lidar com a tecnologia, fazer alguma coisa de interesse para ela, tentar ver com ela o que é que pode interessá-la para ela poder fazer e ocupar seu tempo e ter paciência, porque às vezes tem que ter paciência mesmo, porque o idoso às vezes ele pode ser um pouco difícil no trato, né? Com certeza. O caso dela me faz lembrar algo que eu tenho ouvido bastante também nesse período, em relação aos idosos e até também em relação às crianças, porque muitas vezes com as rotinas, né, e cada um com suas rotinas estabelecidas, muitas vezes nessas famílias, né, a gente tinha aí o papel do cuidador profissional que atuava aí no dia a dia com esse idoso, as famílias cada um com suas atividades, e aí nesse momento algumas optaram, né, por tirar o cuidador e assumiram essa função. Então, estão tendo que, de fato, conviver com essa pessoa aí 24 horas, promover essa questão da socialização, promover as atividades e encarar tudo isso que vem nesse pacote do dia a dia. Acho que é aí que mora a dificuldade, doutor André? Essa pode ser uma dificuldade, né? Essa pode ser uma dificuldade, porque se você não tem o traquejo para lidar, você terceirizou esse cuidado há muito tempo, e aí, ou seja, não tem essa facilidade de lidar com o idoso, talvez essa pessoa também, essa família, ela precise de orientação, né? Ela precise conversar com pessoas que tenham expertise em como lidar com o idoso, né? Que trabalham com home care, que trabalham com atividades com o idoso, para poder desenvolver essas atividades adequadas, de forma adequada. Porque às vezes assim, a gente tira o cuidador como se fosse também uma coisa boa e aí não sabe cuidar de forma adequada, às vezes até pode expor também, porque não deixa de sair, não deixa de fazer determinadas coisas que são necessárias, não se cuida de forma adequada. E se o cuidador ele for um profissional e tomar os cuidados necessários de higienização, etc., talvez, enfim, manter esse cuidador seja uma solução adequada. Agora, não podendo manter pelo motivo qual seja, a pessoa precisa trabalhar nesse modo de lidar com o idoso e tem que ter paciência, né, para lidar com as dificuldades e desse contato social mais próximo de idoso. A paciência é a palavra-chave, eu acho que dessa situação toda. Tenho acompanhado também relatos, né, de quem está precisando aí ter um manejo em casa com as crianças, com uma ou com algumas. Então, 24 horas, aí muitas delas sem ir para a escola. Então, realmente, é uma situação que traz uma realidade nova em diversos eixos, né? Eu acho que para todo mundo.
Eu vou reforçar aqui para Ricardo Kennedy, ele está participando aqui, nos acompanhando ao vivo no youtube.com/portal Metro 1, a nossa conversa com o Dr. André Gordilho, psiquiatra. Ele pergunta das máscaras, que falamos um pouquinho mais cedo, diz: boa tarde, mudou a regra para o uso das máscaras? É para todos usarem mesmo sem sintomas? Eu vou até pegar nossa matéria aqui do metro1.com.br, Ricardo. Essa foi uma recomendação dada, inclusive, hoje, oficialmente, né, pela Secretaria Estadual da Saúde, que adotou a estratégia de defender esse uso de máscaras para toda a população baiana, justamente nesse enfrentamento ao coronavírus. Na avaliação do secretário Fábio Vilas Boas, os equipamentos antes usados somente por médicos e profissionais de saúde, além de pessoas contaminadas e os acompanhantes de doentes, são agora úteis para todos os baianos, e elencou os benefícios da máscara aí para todos os cidadãos, principalmente, claro, a diminuição da propagação do vírus, que era o que a gente vinha conversando aqui com o doutor André, né? E isso é uma recomendação já a nível mundial. Muitos países estão adotando isso, inclusive os Estados Unidos, né? O CDC, como eu falei, está adotando isso. Isso está no Washington Post, ou seja, são países que vem tendo maior sucesso com o controle da pandemia. Eles estão atualizando, eles estão agindo dessa maneira, né? Ou seja, então você sai, porque 4h38, de volta com Metrópole Saúde. Hoje, quinta-feira, a nossa conversa com o doutor André Gordilho, psiquiatra, falando aí sobre aspectos emocionais, cuidado com a saúde mental nesse momento que a gente vive agora. No primeiro bloco falamos bastante aí dos idosos e principalmente como evitar alguma situação, né, de transtorno depressivo, transtorno ansioso, nesse momento de distanciamento social para alguns, isolamento para outros. A gente vai continuar a nossa conversa, o doutor André está aí no ponto conosco. Eu já vou voltar com muitos questionamentos que ainda ficaram pendentes do primeiro bloco, justamente sobre esses aspectos. Anônima diz aqui: Stephanie, boa tarde. Doutor, meu patrão, ele é ativo, 86 anos, só que está impaciente, chega a dar pena. Ele que resolve tudo, vai para o mercado e agora não está podendo. Estou achando que ele está muito triste. O que fazer? Entra naquela coisa, né? A gente vai seguir as orientações de ficar no isolamento 100%, ou essa pessoa também vai poder, ou seja, buscar maneiras de estar mais próximo de outras pessoas, dos entes queridos, né? Isso pode ser feito por via digital, como a gente falou. Ele pode, eventualmente, tomando todos os cuidados, ir no mercado, nos horários apropriados, que apenas idosos vão no mercado, e tentar aproximar. Se ele é ativo e ele paga as contas dele, ele faz as coisas dele, ele pode fazer isso via digital, né? Ele pode entrar na internet, ele pode pagar no banco, ele pode correr, ou seja, ele pode correr com isso para fazer essas coisas. Agora precisa se adaptar de alguma maneira à situação atual de precisar de uma certa limitação. Não dá para ficar saindo como saía antes, indo para lugares, aglomerações, né? Esse tipo de coisa. Pequenas coisas, sair para dar uma caminhada, para poder fazer uma atividade física, obviamente num lugar onde tenha pouca pessoa e se mantenha distanciado dos outros, né? Esse tipo de coisa ainda são possíveis de serem feitas, mas a gente precisa lidar com a realidade, que a realidade pede que as pessoas mais idosas fiquem mais distantes. Se ele realmente está ficando mais caidinho, mais triste, mais lentificado, mais desanimado, aí ele vai precisar de uma avaliação para ver se vai precisar de alguma medida mais específica para esse quadro. Mas ele tem que ver, né, a família dele para estar mais próxima, nem que seja de forma virtual, ele está estimulando esse idoso, porque senão ele começa aquela sensação de que é incapaz, de que não pode fazer as coisas, de perda de utilidade, e isso pode levar a um quadro depressivo, aparentemente no quadro dele, né? Essa questão da tecnologia, eu acho que tem sido uma grande aliada, né? Uma grande parceira nesses momentos, e principalmente para as famílias. A gente, inclusive, vai ter aí, né? Está chegando o feriado da Semana Santa, a Páscoa. É, de fato, um momento de confraternizar, de estar junto com a família. E, para muitos, isso não será possível.
aproveitar essa tecnologia, doutor André, e principalmente com sabedoria para esse momento. A gente já falou da importância disso, mas principalmente porque a gente sabe que tem alguns idosos que têm dificuldade com essa tecnologia, então tentar aproveitá-la, mas tentar também inserir o idoso de alguma forma nesse contexto. Então a gente ouve muito, mas eu não sei fazer, né? Como é que eu vou, por exemplo, manusear um celular e fazer uma chamada de vídeo? Dá para tentar, por exemplo, dar uma orientada, inserir o idoso mais nesse contexto para que de fato ele possa utilizar esse recurso bem nesse momento e promover aí talvez uma socialização mesmo que virtual? Com certeza, é isso que eu estou falando desde sempre, né? Ou seja, os cuidadores ou os filhos que estão mais próximos, que eventualmente estão rígidos e podem vir a ter o contato com o idoso, obviamente com o cuidado necessário, usando máscara, lavando a mão, enfim, podem e devem ensinar o idoso a lidar com essa tecnologia. E por que não fazer, às vezes, o almoço de Páscoa de forma virtual? Colocar no grupo de WhatsApp, cada um comendo em sua casa, mas se vendo no Zoom, enfim, né? É possível, assim, hoje em dia você tem como aproximar as distâncias dessa maneira. A questão também ensinar o idoso a fazer isso é um estímulo também. Então, acho que deve ser feito, sim. Deve ser estimulado o idoso a conseguir mexer com as tecnologias, e aqueles que não conseguem mexer com a tecnologia por limitações que eles eventualmente tenham, provavelmente devem ter outras limitações também e que precisam de cuidador, e esse cuidador pode manusear e gerenciar isso aí, fazendo com que a aproximação ela se exerça dessa forma, né? O que fazer, por exemplo? Eu te perguntei isso porque aqui tem um relato, né? Boa tarde, doutor. Gostaria muito de poder melhorar esse momento que estamos vivendo com algumas situações de proximidade com minha família. Vejo que muitos estão utilizando recursos da tecnologia, principalmente os celulares, para se tornarem mais próximos. Porém, não sei usar muito bem esses equipamentos. E meu filho, apesar de distante, não tem muita paciência para me ensinar. Não sei se é porque não está próximo a mim, não estamos podendo nos encontrar, mas percebo que há uma falta de paciência. E aí a gente volta à questão da paciência, doutor André. Pois é, aí, enfim, os jovens, né, precisam ter um pouco mais de consciência nesse momento, né, e entender que os idosos, eles pegaram a tecnologia já depois, ou seja, e aí a facilidade de lidar com isso já não é tão simples como, por exemplo, para a gente já não vai ser tão simples como é para uma criança de 10 anos que já mexe aquilo de uma forma mais com mais naturalidade, como se aquilo fizesse parte nascesse com aquele chip que já sabe mexer no celular, né? Tem um filho de 2 anos e pouco que pega o celular, mexe, abre entre vídeo, não sei o que, você fala assim, rapaz, isso é imaginável na minha época de criança, né? E o idoso tem mais dificuldade ainda. Aí você pega o filho que não vai ter paciência para poder ensinar, aí realmente fica difícil, né? Então, puxar a orelha desse filho aí, tomara que ele esteja ouvindo para a gente puxar a orelha dele, para ele poder ter paciência para poder aproximar essa mãe dele, né? Tem um momento, né? Principalmente num momento como esse. Lu Farias pergunta aqui o seguinte: boa tarde, doutor. O idoso corre o risco ao descer o elevador, por exemplo, e dar uma volta no playground? Ele deve, se ele descer o elevador, ele deve priorizar em descer o elevador sozinho ou com alguém que viva com ele, ou seja, que já está, evitar elevador com pessoas desconhecidas, com vizinhos, coisa desse tipo, né? E o playground, contanto que não esteja com muita gente, né? Contanto que ele consiga manter a distância que é necessária de pelo menos 1,5 m a 2 metros, quanto mais melhor, das pessoas, eu não vejo maiores problemas, não. Se tiver ainda a possibilidade de descer usando a máscara, levando um álcoolzinho gel na mão para se encostar em algum lugar, limpar essa mão e não tocar no rosto, não tocar nos olhos, essas coisas, não há maiores problemas, né? Não pode estar cheio de gente no playground, um bando de menino correndo para lá e para cá, porque aí aumenta
o risco. Mas se o playground for tranquilo, amplo, aberto, não há problema. A gente está com o Dr. André Gordilho, psiquiatra, ele que é da Ulis Psiquiatria, conversando conosco a respeito hoje do cuidado, né, com a saúde emocional, saúde mental do idoso nesse momento, né, de enfrentamento a essa pandemia do coronavírus. Tem muitas perguntas aqui, você pode aproveitar para mandar a sua também, 35055000, nosso telefone, o WhatsApp do Grupo Metrópole para mensagens, 98553258, nosso portal metro1.com.br, também apostas, lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, youtube.com/portal metro1, de lá você também participa. Olha, tem a Anônima que diz aqui, doutor André, tenho 58 anos, fui diagnosticada com ansiedade generalizada, eu tive 2 crises de depressão também. Faço uso de medicação, durante esse período tive ataque de pânico, porque estava muito ligada nas reportagens. Eu tenho um namorado, não moro com ele e estou isolada, só que ele acha isso um exagero, deixei de estar com ele porque sei que se sentir qualquer coisa por ter contato com ele, vou entrar em pânico. Esse é o caminho correto ou estou piorando a minha situação? Tem 50 aí? 58. 58 anos. Enfim, ela, por ser ansiosa, provavelmente ela majora os sintomas, né? Pelo que eu entendi aí, ela não necessariamente, ela pode ter um quadro de ansiedade generalizada, mas ela faz crise de pânico, ela faz quadro depressivo associado também. Ela tem que, eventualmente, talvez conversar com o psiquiatra dela para talvez ajustar um pouco esse tratamento medicamentoso dela. Eu acho que é importante ela manter a psicoterapia dela, que ela, imagino, faça, utilizar as ferramentas virtuais para fazer. E em relação ao namorado, eles não moram juntos. Aí, enfim, é difícil. Tem que ver o contato que esse namorado tem com outras pessoas, se ele está sintomático, se ele não está sintomático, e talvez, eventualmente, vocês ficarem... Esse namorado, ele é idoso, ele é mais velho, né? Precisa avaliar essas variáveis, mas com certeza ela ficar completamente isolada, no caso dela, não deve ser a melhor maneira possível. E caso ele seja idoso, ele precise estar isolado por algum motivo ou esteja sintomático, usar, mais uma vez, as vias digitais para que essa aproximação ocorra, né? Olha, aqui tem um depoimento de uma ouvinte, ela questiona principalmente sobre a questão da dificuldade de dormir. Eu acho que isso pode estar bem relacionado também com esse momento, mas ela já tem alguns quadros. Ela diz aqui, eu queria agradecer pela programação, de forma leve, compreensível, que nos chega. Trato de depressão, doutor André, há quase 10 anos, sendo que nos últimos 5 através do SUS. O que devido à demanda acaba que minhas consultas ocorrem de 4 em 4 meses. Eu tenho síndrome do intestino irritável e nos últimos dias em crise. Durante o dia me envolvo com muitas coisas, mas mesmo assim uso de Rivotril, Velija parece, e ela dá outros medicamentos aqui. Diz, não consigo dormir, quando muito de 3 a 4 horas apenas, a TV aberta, passa só filme de terror. O que devo fazer para dormir? Deus abençoe. Só quem precisa de um psiquiatra sabe como é capaz de enxergar o erro no preconceito sobre essas questões. Deixa aqui o depoimento dela, Anônima. Anônima, talvez assim, você precise mudar e adaptar a sua rotina, né? Eu acho que você tem que inserir uma atividade física no seu dia a dia, que seja dentro de casa, que seja através de orientações, esses que tem um monte de playlist do que fazer no YouTube, ou ver, se você já fizer, conversar com a pessoa que orienta você para passar uma série, alguma coisa, ou seja, fazer atividade de preferência que tem uma parte aeróbica. Em relação às medicações, eu não tenho como opinar assim muito, porque assim, eu não sei exatamente o que você usa, não conheço o seu quadro e seria talvez irresponsável da minha parte se eu fosse sugerir tome isso, tome aquilo, porque você não é minha paciente, eu não a conheço pessoalmente. Mas eu acho que as medidas de higiene do sono que você pode tomar, evitar comer muito, também não estar de barriga vazia, evitar tomar estimulantes à noite, como bebidas que contenham cafeína ou que tenham determinados chás que podem ser estimulantes também, preparar o ambiente
para que ele seja um ambiente confortável, com menos ruído, numa temperatura adequada. Televisão, em geral, não é uma boa, porque a luz da televisão geralmente excita, dificulta a liberação natural da melatonina. Então, talvez optar por uma leitura. Também não adianta ficar lendo coisa policial ou de suspense, porque isso agita, né? Ou seja, pegar uma leitura mais tranquila e, enfim, usar suas medicações conforme orientado e usar o quarto para dormir, né? Assim, se você fizer uma atividade física, criar uma rotina e promover uma higiene do sono de forma adequada, você tem chances de dormir melhor. Tá aí. Olha, a gente está quase chegando no final, doutor André. Eu vou passar aqui rapidinho a pergunta de Deraldo antes da gente encerrar, porque ele traz um aspecto muito do que a gente falou aqui ao longo do programa. Ele diz: boa tarde a todos. Doutor, os idosos que são independentes e moram sozinhos e não tem como os filhos olharem, pois eles dizem que não são gagás e tem juízo ainda. O que fazer nessa situação? Ou seja, a recusa, né, do suporte, né, dos filhos. É difícil, né? Assim, se eles são realmente ativos, se eles se cuidam, se eles são independentes, se eles sempre fizeram tudo deles sozinhos, ou seja, precisa trabalhar com esse idoso que, independente dele não ser gagá, ele está no grupo de risco, né? E se ele adoecer, a chance dele, né, ter um desfecho negativo é muito maior do que a de um jovem. Então ele precisa ter a noção de que ele tem que evitar aglomeração, que ele não pode fazer, que ele precisa se manter isolado. Se ele for sair para ir no mercado, evitar os horários de pico e ver os horários né, que geralmente são mais reservados para idosos, usar máscara, conversar bem sobre a necessidade da higiene, não só das mãos, a higiene da casa, a higiene dos lugares onde pega. Quando chegar em casa, ter aquela areazinha suja para tirar a roupa, não andar, né, com o sapato da rua dentro de casa, fazer a limpeza. Enfim, é o que eventualmente se pode fazer, porque tem pessoas que são realmente bastante difíceis, né? E aí, mas a gente tem que tentar trabalhar com eles essa orientação, né? Que é o que eventualmente, caso ele realmente seja completamente independente, você não tenha o que fazer, o que a gente pode tentar fazer.